Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente eu converso aqui com um especialista em Salesforce, onde a gente vai tratar de situações, problemas, algumas causas em comum de problemas e perdas, muitas vezes financeiras, na utilização do Salesforce. E a gente, hoje, nesse episódio aqui especificamente, a gente vai tratar sobre um assunto bem legal, que é maximizando resultados e minimizando custos, as chaves do sucesso na utilização do Salesforce. Pô, bonito título hoje, né? O título é bonito. Meu nome é Rafael Dalla e eu tô aqui com o nosso especialista em Salesforce, o Ariel, Salesforce, Ariel Dornelles. Como é que tá, Ariel? Belezinha? E aí, Rafael, tudo certo? E contigo? Tudo numa boa, vambora. Bora pra conversar sobre esse assunto aqui. Eu tô com um leve script aqui, porque eu não sou especialista em Salesforce, então tem que saber mais ou menos o que te perguntar. E eu queria começar te perguntando, eu acho que é uma dúvida bem relevante de quem tá pensando em contratar Salesforce, mas eu acho que ela não é fácil de responder. Quanto que custa para implantar o Salesforce? Vai parecer trivial, mas a resposta é depende, né? Porque como consultor aí, por experiência, a gente consegue ver que tem inúmeras possibilidades de licenciamento, custos e etc. envolvidos ali, o quanto tu necessita de capacidade do sistema e etc. Então, começa a entrar num nível de profundidade aqui bem grande em relação a licenças. Mas o ponto até que acho que é o foco aqui, né, da nossa conversa hoje é em como otimizar esses custos, né? Então, o que a gente pode garantir também por experiência de outros cases aí, de outros clientes que acabaram não optando pelos caminhos mais corretos, digamos assim, é de ter um custo bem elevado, assim, bem prejuízos e realmente atrasos, né, em custos ali e uma pressão muito grande no projeto para ele se pagar. Sim, e se falando de prejuízo do Salesforce, qualquer prejuízo às vezes pode ser milhões, né? Dependendo Do do tempo que tamanho leva e do tempo, para exatamente. corrigir. Show. E da tua experiência, quais são os erros mais comuns que acontecem nessa implementação que acabam acarretando em custos mais elevados? O primeiro ponto é a questão das licenças, tá? Eu acho que nesse quesito existe uma certa complexidade e que se a empresa ela não acaba não tendo esse domínio, esse conhecimento sobre as funcionalidades ali, o que tem disponível nas licenças, ou não acaba não escolhendo uma consultoria que tenha esse domínio, a gente acaba contratando uma coisa para um fim totalmente diferente do que a gente imaginaria que era o correto, sabe? Então, daqui a pouco eu tô contratando a licença mais premium ali, a Unlimited, que a gente chama do Salesforce, quando eu tenho uma necessidade de demanda muito básica que talvez a Starter ou a Essentials me atenderia bem. E aí o custo é totalmente diferente. Então, escolher a licença errada já pode, de cara, no start do projeto, já começar a te gerar custos desnecessários. E tu já participou de alguma consultoria de alguma empresa, de algum cliente de vocês que tava com esse problema de excesso de licença? Não de excesso, mas estava com as licenças incorretas. Sim, tinha um projeto na V4 Company onde estava inviabilizando, basicamente, expandir o Salesforce para as franquias, né? Assim, inicialmente estava se pensando em utilizar a licença completa de Salesforce, que tu usa para o teu back-office, para o teu time interno. Eles estavam querendo utilizar esse tipo de licença para todas as franquias, né? Para os parceiros também. E o Salesforce ele tem, aí entra nesse leque de licenças que a gente tem e possibilidades ali de uso. Eu tenho uma licença de parceiro, uma licença de comunidade de parceiro, que vai estar integrado com o CRM, que vai estar integrado na mesma base de dados, alimentando as mesmas informações, então o sistema ele está nativamente integrado, porém é uma licença que tem 10, 15% do custo da licença original ali, a principal. Então, fazendo essa mudança, entendendo, né, fazendo essa leitura do que é o projeto, o que eles estão querendo fazer, e a gente alinhando isso com o conhecimento técnico da ferramenta, a gente conseguiu montar essa proposta de utilizar as licenças de parceiro para daí expandir para todas as redes ali, para todas as franquias da V4. E aí tá bem acelerado o projeto, né, nesse sentido, e o pessoal já tá começando a utilizar, né, nas franquias, então isso daí foi um case bem bacana aí que a gente conseguiu destravar de verdade, né, destravar aí o Salesforce na V4. Sim. E uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei, assim, em relação a tempo,
ao tempo de retorno sobre o investimento, assim. Na tua experiência, quanto tempo as empresas elas levam para perceber os benefícios do Salesforce depois de fazer o investimento da implementação e da consultoria? Depende muito do cenário, por exemplo, qual a complexidade do projeto, entendeu? Por isso que não tem uma métrica de tempo assim, em 3 meses tu vai ver resultado. Cara, por exemplo, no Agibank, quando a gente fez o projeto Salesforce, foi uma transformação digital, sabe? Então, a gente teve todos os sistemas ali internos do banco que foram reestruturados para serem adaptados ao Salesforce. Então, foi um projeto de 1 ano e meio, sabe? Até isso começar a trazer o retorno esperado, levou um tempo, que é um projeto muito complexo. E tanto que a gente viu o último trimestre ali, o resultado deles foi um lucro recorde, assim, sabe? Então eles estão crescendo muito bem nesse ponto. Teve um ROI positivíssimo, sabe? Mas levou bastante tempo. Só que tem outros projetos também, em alguns outros clientes nossos, que eles bem no olhar de MVP, sabe? De, cara, botar rodar o quanto antes para gerar valor. E aí, o próprio caso da V4 é um desses, que em 3 meses, mais ou menos, a gente está conseguindo já subir uma comunidade para eles poderem utilizar em toda a franquia. Então, essa questão do retorno ali, ele já vai dar um upside de vendas absurdo para eles, até essa métrica eu não vou poder compartilhar, mas assim, eles estão vendo um potencial de aumento de receita muito grande, porque imagina, eles têm mais de 200 unidades pelo Brasil e todas elas vão estar utilizando o mesmo sistema, utilizando a força de vendas ali do Salesforce mesmo, para poder fazer captação de leads, fazer conversão e tudo mais, geração de vendas, né, no final. Então, e aí nesse caso foi um tempo um pouco mais curto, assim. E aí agora a gente tá num novo projeto que é na Acelera aí, que a ideia é em 1 mês e meio colocar rodar o Salesforce já para gerar resultado para eles aí também. Então tem um upside aí de receita bem interessante também, né, nesse caso. Cara, e quais as funcionalidades do Salesforce que elas podem ajudar ali na redução de custos gerais da empresa? Depende, assim, tem a questão das nuvens, né? Então daqui a pouco eu contrato Salesforce para minha parte de vendas, de pré-vendas, de pós-venda. O que acontece, vou pensar num cenário mais completinho ali, tu vai ter muita sinergia entre esses sistemas, então eu não vou precisar daqui a pouco ter 20 ferramentas que façam coisas distintas, sendo bem prático, colocando alguns exemplos. Eu tenho um CRM de prateleira, aí eu tenho uma ferramenta de automação de marketing, eu tenho uma ferramenta de abertura de chamados, eu tenho uma ferramenta para fazer a gestão e acompanhamento desses chamados, eu tenho uma ferramenta para fazer pesquisa de NPS, CSAT, para eu avaliar o meu atendimento e tudo mais. Então, tudo isso são ferramentas que tu vai acabar tendo que contratar e elas vão, para ter sinergia entre elas, tu vai ter que se comunicar. Então, daqui a pouco eu vou ter que ter mais a contratação de um integrador ou um time de desenvolvimento e eu vou ter custo de infraestrutura para fazer todas essas integrações. Então, em relação a custos gerais da empresa, com um ferramental, a gente tendo uma solução dentro de uma única plataforma já integrada, ela vai ter muito mais sinergia e tu vai conseguir reduzir muitos custos. E também perda de informações, gaps ali no teu processo, né? Isso daí é bem comum de acontecer também. Sim, e ver se faz sentido, né? É. Mas uma coisa que enquanto falava eu pensei aqui é a questão de também existe aqueles custos ocultos que a gente não percebe. Uhum. Só a questão da análise de dados através do Salesforce ali, às vezes daqui a pouco tem algum SDR, alguma coisa que não tá performando muito bem e tu não tá conseguindo ter a visão, né? Perfeito. E às vezes a gente percebe, quando a gente vê ali como a gente faz a captação de lead, daí, captou tantos leads, esse lead aqui, por que não converteu? Daí entra lá, escuta a ligação sabe? A gente começa a identificar talvez esses custos de oportunidades ocultos daí também, né? Sim, tanto de melhorar a qualidade da operação, quanto melhorar a eficiência no sentido de automatizações, né, e tudo mais. Então, acaba tendo bastante ganho nesses pontos. Para tomada de decisão estratégica, que nem tu comentou também. E, cara, já que a gente falou de custo, assim, de o quanto que o Salesforce reduz nosso custo, da tua experiência, onde é que a gente deveria olhar para reduzir o custo do Salesforce para nossa empresa? Pela nossa experiência aí,
de diversos projetos, o que eu vejo que é comum de acontecer quando não bem utilizado e bem gerenciado a org do Salesforce, a empresa acaba começando a estourar, a extrapolar os limites ali estipulados pela licença que ele contratou. Então, por exemplo, armazenamento de dados, eu começo a armazenar muitas informações ali dentro do Salesforce e eu tenho um limite de gigas, de teras ali de armazenamento e eu começo a extrapolar isso por daqui a pouco ter muitos dados replicados, por ter dados não normalizados, esse é um conceito mais técnico ali para quem manja de banco de dados, mas que faz toda a diferença na hora de armazenar isso, sabe? De manter a saúde da org. Outras questões são muitos campos customizados, objetos customizados, acabam com o tempo gerando esses gargalos, assim, e potencialmente gerando custos, né? Então, ter que contratar storage, né, armazenamento extra é um custo alto, eu ter que aumentar meus limites de campos e etc. também tem o seu custo. É comum, quando não gerenciado da forma correta, começar a extrapolar essas questões aí e aí invariavelmente vai afetar o bolso. O que que eu diria, né? Que ferramentas que tem ou práticas que tem dentro do Salesforce que a gente consegue minimizar isso e realmente, na verdade, ter um bom uso, um uso efetivo aí da ferramenta. Tem uma ferramenta, uma funcionalidade dentro do Salesforce que ela faz um health check do teu ambiente. Então ele olha lá quantos objetos customizados eu tenho, quantos campos customizados, questão de relatórios, relatórios que não são utilizados, licenças, usuários que não estão sendo utilizados. Então ele faz um diagnóstico geral ali da saúde da tua org, e inclusive dá dicas de como, ó, isso daqui coloca uma bandeirinha vermelha ou bandeirinha amarela, bandeirinha verde, né, de que tá tudo certo ou não, né? Aqui já é um ponto de atenção, dá para fazer isso aqui, né, algumas informações ali. Eu consigo ter algumas ações, né, para contingenciar. E os vermelhinhos já são mais alarmantes ali, né, que daqui a pouco ou já até estourou o limite ou alguma coisa que tem que resolver com uma certa urgência. Então ali muitas empresas acabam deixando passar e não olham esse health check, mas que ele já ajuda muito, sabe? Então, só seguir ele já vai ajudar bastante. Outra ponta que tem é a gente daí ter os conhecimentos, né, dentro de casa, ou a gente saber as boas práticas, né, do Salesforce, para quem quer se interessar ou quer buscar essa informação, no próprio Trailhead tem bastante material lá gratuito que a Salesforce disponibiliza, para tu entender como é que funciona, quais são as boas práticas, né? Como que eu utilizo da forma correta os campos customizados, os objetos e tudo mais, para a gente não ter nenhum, né? Não começar a deteriorar a performance ali ao longo do tempo. Um último ponto, em relação ainda aos custos, é bem importante, quando a gente fala de integrações, tem um risco bem grande aí de estourar alguns limites, sabe? Tanto de API quanto de armazenamento de dados. Porque às vezes as pessoas, nas empresas, às vezes a galera acha que tudo tem que estar armazenado dentro do Salesforce. Só que não precisa, assim, a gente realmente tem que fazer esse exercício de avaliar cada cenário. Se a informação tem que estar dentro do Salesforce ou ela pode ser trazida via integração, tá? Então, em que sentido que eu digo isso? Por exemplo, num case aí que a gente, do mesmo banco aí que a gente estava falando antes, eu tenho, dentro do CRM eu consigo visualizar todo o histórico de transações de um cartão do cliente, por exemplo. Só que, cara, imagina histórico de transações do cartão de cliente. Eu tenho 1 milhão de clientes, 10 milhões de clientes. Olha quantas informações eu vou estar armazenando lá dentro. E sendo que quantos deles vão pedir para visualizar isso? Daqui a pouco eu estou transferindo dezenas de milhões de dados para dentro do CRM para eu fazer para uma pequena parcela de quem vai querer visualizar aquela informação. Então, no momento, esse daí a gente chama que é uma integração, uma consulta sob demanda. Então, no momento que o cliente entrou em contato, está precisando visualizar essas informações, aí, a partir disso, a integração roda
vai no outro sistema, tá armazenado em outro local, vai lá e busca a informação e traz. Então, saber o que tem que ficar dentro do CRM, o que tem que ser feito, plugado via integração, é bem importante também para não estourar esses limites. Sim. E na SR, ali, em todos os clientes que vocês atuaram, qual foi o recorde de redução de custo? Cara, tem uns cases legais, tá? Tem um case de uma empresa do setor financeiro, não sei se eu posso abrir o nome, tá? Onde eles estavam com um custo de licenças, e isso daí foi em questão de licenças, tá? Eles tinham contratado licenças, tanto Marketing Cloud quanto outras nuvens ali, até a nuvem especializada no mercado financeiro também, e que eles acabavam não utilizando ali para o objetivo final. Então a gente fez um diagnóstico junto com eles lá, e a gente identificou que o objetivo final ali, a licença mais padrão de Sales já atenderia. Então a gente fez uma negociação junto com a Salesforce, junto com o cliente, para a gente remanejar. E isso é algo bem difícil, né? De conseguir reduzir o custo depois de contratado lá, porque tu já tem um contrato, e o contrato normalmente tem um período aí, 3, 5 anos, né? Alguma coisa assim. E a gente conseguiu renegociar essa questão de licenças, até a forma de pagamento deles. E aí, pro ano de 23, eles conseguiram ter um saving de 600 mil reais, tá? Então, foi em custo de licença, sabe? Ao longo do ano. Foi bem significativo. Teve um outro, agora pensando em questão de armazenamento de dados, tem um cliente que é a Piccadilly, né? Eles estavam estourando o limite de armazenamento de dados. A gente também fez um diagnóstico lá com eles, entendeu o que estava acontecendo. E era por conta da questão das integrações. Então, por exemplo, era uma mescla do que eu falei, assim, de integração. Todas as informações de faturamento estavam sendo integradas para dentro do Salesforce. Até então, ok. Porém, isso estava num objeto customizado. E aí o objeto customizado, ele ocupa mais espaço que um objeto padrão. E aí, pelo volume de dados e pelos limites de governança que eles têm, os limites de armazenamento, a conta não batia. Então, depois de 2 anos de uso, começou a extrapolar os limites ali, de armazenamento. E aí aquilo é custo extra, assim, a Salesforce ia mandar o boleto, eu não sei de quanto daí, o valor, assim, mas já tava, né, mandando fatura de licenciamento, né, de limite De de dados. aumento de limite de armazenamento de dados. E daí o nosso trabalho, então, esse daí foi bem crítico, assim, bem urgente pra gente resolver, que a gente identificou que daria para utilizar um objeto padrão e ter o mesmo resultado que com aquele objeto customizado. A gente usar um objeto padrão e colocar alguns campos ali dentro para a gente fazer a integração daí. Então a gente mudou a integração para não usar mais esse objeto customizado, usar o objeto padrão. E aí de um uso de 110% que estavam lá de storage caiu para de armazenamento, né, que eles já estavam acima, então eles já iam ter que ter custo extra, caiu para uns 45%. Aí já estabilizou bem o cenário ali do cliente, né? Show. E da tua visão, Ariel, agora de atualização do CRM, da evolução do CRM, o que o CRM vem atualizando e modificando ali a ponto de reduzir custos das empresas, por exemplo, nesse longo prazo daqui para frente? É inevitável a gente falar de inteligência artificial, tá? A Salesforce é uma das pioneiras, né, em inteligência artificial. Ela tá desde 2014 nessas iniciativas, né? E aí o produto de inteligência artificial da Salesforce é o Einstein, né? Ele tem toda a parte focado aí em dar insights para tomada de decisão estratégica, melhorar a performance e tudo mais. Então, cara, é inevitável que esse caminho de IA ele vai ajudar a reduzir bastante o custo das empresas, tá? Seja com automatização de tarefas, com até insights estratégicos ali para um exemplo bem bacana ali do Einstein até para nuvem de marketing é, por exemplo, ele conseguir identificar qual o melhor canal e qual o melhor horário para tu mandar uma comunicação pro teu cliente, sabe? Isso é poderoso, porque as empresas, a SR, a gente tá sempre olhando e sofre com isso para saber
onde está o nosso público, né? Então, em que canal que ele tá, em que canal que ele interage mais, em que canal que eu consigo mais a atenção dele e etc. Então, essas ferramentas aí, elas têm um poder bem interessante. Né, esse exemplo é um deles, de achar o melhor canal, o melhor momento para falar com o teu cliente. E então a IA vai trazer muita, e já está sendo utilizada junto dentro do CRM, para gerar muitos insights mesmo ali estratégicos para tua empresa, para tomada de decisão, para melhorar taxas de conversão, aquilo que a gente falou, apertar parafusos. Daqui a pouco eu consegui identificar um canal que está performando melhor, etc. Ele já conseguir trazer esses insights para melhorar a tua eficiência, a qualidade ali da tua operação. Show. Cara, existe uma percepção de que só grandes empresas que podem arcar com os custos do Salesforce. Na tua opinião, isso é real, não é real? Como, o Beleza. que tu me diz sobre isso? Pergunta polêmica. É. Eu vou te dizer que não é real. Por quê? Tem várias, assim, acho que essa imagem pode ter sido construída por alguns fatores. Óbvio, o Salesforce ele é dominante no mercado enterprise. Grandes empresas já, assim, é quase um must-have, né? Em questão de, por exemplo, ERP, CRM. ERP o pessoal fala, cara, tem que ter SAP, sabe? CRM é a mesma coisa com Salesforce. Salesforce como é que é o termo que se chama? Bom, não sei. É o suprassumo do. É o suprassumo do CRM. Então, para Enterprise ela é muito forte mesmo, realmente. E aí acaba, pô, até olhando nos cases, né, trazendo logo de empresa e tudo mais, a gente vai ter grandes empresas no mundo todo, as maiores, utilizam Salesforce. Então isso acaba gerando esse estigma de que, né, é muito caro. Mas, de novo, isso vai para o assunto das licenças. Eu não vou, uma empresa de 50 colaboradores aqui, eu não vou ter a mesma licença que uma XP contratou, por exemplo. Entendeu? E aí eu tenho planos, eu consigo ter um nível de recursos e etc. ali, eu consigo ter planos distintos, então tanto do starter até o Unlimited, que a gente chama que é a licença mais completa ali do Salesforce, tem uma escada de valores ali, né? Então eu consigo ter valores bem acessíveis de licença já contratando 5 licenças. Entende? Então, e que agora são cobradas em reais, né? Antes era um agravante, era que era cobrado em dólar. Agora a fatura já vem em reais e tudo mais, então fica mais acessível nessa questão também. Até como prova disso, né, a gente, como na nossa carteira de clientes, tem empresas de até 50 colaboradores, até 200 colaboradores, tem de, acho que até 400, 500 colaboradores, tem acima de 10 mil também. Sim. Do que eu percebo, até seria uma resposta meio tendenciosa minha, mas real, assim. Uhum. Mas o que eu percebo é que se criou muito essa visão sobre o Salesforce, que é muito caro, empresa de pequeno, médio, ele não. Lógico, teria que ser médio para cima, mas uma empresa não teria como marcar o custo, é só para empresa gigante e tal. Muito por um problema de falta de consultoria, né? Desse problema de implementação, dessa implementação traumática. Então acaba sendo um custo muito acima do que precisaria ser. Né? E eu percebo que a consultoria acaba vindo para encaixar no custo que tu precisa realmente ter ali na tua empresa, assim, né? Eu acho que veio muito dessa... Inclusive surgiram consultorias por causa dos traumas, eu imagino. Sim. Deve ser por causa disso que surgiram as consultorias, né? Assim, tanto a questão das consultorias, às vezes, acabam também optando pelo, vou dizer assim, não otimizar da forma correta ali os custos, como também pela falta de consciência, né? Eu vejo assim que ainda tem uma falta de consciência sobre as licenças mesmo, né? Então, que eu consigo ter um plano mais básico, eu consigo ter. E aí, conforme vai gerando resultado, né? Então, pô, daqui a pouco eu começo com algo bem mais simples ali, um CRM a versão de Quick Start do Salesforce, eu me adapto ao padrão ali, eu não preciso customizar quase nada. Então, nesse sentido, rapidamente, em menos de um mês ali, tu já tem o teu CRM funcional para já poder utilizar ele dentro da tua empresa, né? Com os Quick Starts ali, a gente fala na média ali um mês, eu acho, para fazer algumas configurações, carga de usuários, alguns dados ali e já começar a rodar
o CRM para a empresa começar a já ter retorno disso e aí vai alimentando, né, o crescimento. Então, pô, agora tá vindo mais leads, a gente está convertendo mais, estão vindo mais oportunidades, mais vendas. Eu vou precisar de mais vendedores, eu vou precisar de mais SDRs, eu vou precisar de um time de suporte para poder dar, né? E aí tu vai crescendo na escada também no uso, né, do Salesforce. Então, pô, agora eu preciso daqui a pouco de uma nuvem de pós-vendas. Eu preciso acelerar muito aqui a minha comunicação com a minha base de clientes, porque ela cresceu muito. Então, vou para a nuvem de marketing ali para fazer disparos de e-mail em massa, mandar WhatsApp, etc. Então, acho que esse olhar assim de fazer o mais simples, otimizado e começar a gerar o valor e ir melhorando aos poucos, eu vejo como um caminho bem interessante assim para as empresas que estão mais, né, começando ali pequeno, médio porte. Show de bola. Cara, tem algum recado, alguma coisa que faltou a gente conversar sobre essa questão de maximizar resultado e minimizar custo com o Salesforce, que tu acha que a gente não conseguiu abordar aqui? Ou foi bem completo esse Eu acho podcast? que foi bem completo. E caso daqui a pouco tenha alguém aí que tá vendo e tá passando por algum cenário de excesso de custos, de limites, extrapolando ali, a gente pode analisar, porque tem várias variáveis. Se a gente for falar de todas, vai longe, né? Então tem muitas variáveis aí que podem impactar, e aí pode entrar em contato com a SR e a gente entender o cenário dele, né? Show. E qual o contato da SR? É o www.srconsulting.io ou @srconsulting.io nas redes Perfeito. sociais. E pra te seguir, eu? É @Ariel Salesforce. Show de bola. E no LinkedIn, Ariel Dornelles. Show. E conteúdo no LinkedIn todo dia. Tá conseguindo manter Quase todo. quase? Quase todo. Semanal, então, semanal. É, Alguns conteúdos semanais. Tá na média, eu acho que 4 por semana. Tá bom, Show. tá quase 5. Show de bola, então. E se tu tá assistindo esse podcast até aqui ou tá ouvindo ele, lembra de já dar um like se tu tiver no YouTube, se inscrever no canal. Lembra também de favoritar o teu streaming aí que tu costuma ouvir o teu podcast. Manda pra nós um comentário ou no direct pro Ariel lá também, quais são as principais dúvidas, o que tá acontecendo que tu não tá conseguindo resolver no Salesforce pra gente conseguir trazer aqui e conversar nesse podcast também. Fechou? Um abração e até o próximo episódio.